Sou uma jornalista e noticiei no jornal local que meu primo foi preso em flagrante após agredir a esposa. Agora, a nossa família está me processando por levar a público um assunto de família. Acredito que a maioria das pessoas não espera receber uma intimação judicial vinda dos próprios parentes, mas aqui estou eu, com um envelope pardo pesado em mãos, contendo um documento que basicamente me acusa de traição familiar nos termos mais frios e legais possíveis. Danos morais, difamação e invasão de privacidade são algumas das acusações. O motivo? Eu fiz o meu trabalho. Sou jornalista e noticiei um fato de interesse público, a prisão em flagrante do meu primo, Mark, por agredir a sua esposa, Sarah. Agora, liderados pela minha tia Carol, a mãe dele, a família se uniu não para apoiar a vítima ensanguentada e aterrorizada, mas para me processar por expor um assunto privado. Para eles, as décadas de um comportamento violento que culminaram neste crime são menos graves do que o meu crime, de contar a verdade em tinta preta no papel trabalho como repórter investigativa para o principal jornal da nossa cidade há quase 10 anos. É uma cidade do meio-oeste onde as famílias se conhecem há gerações, onde os segredos são enterrados em jantares de domingo e as reputações são mantidas a qualquer custo. Escolhi essa profissão justamente por causa disso. Cresci vendo como as conexões certas e o silêncio cúmplice permitiam que pessoas com poder e influência se safassem de tudo. Jurei a mim mesma que usaria minha voz para dar luz aos fatos, sem favoritismo. Sempre pautei minha carreira pela ética e pela objetividade, tratando cada história com o mesmo rigor, independentemente de quem estivesse envolvido. Até agora, essa filosofia era um conceito abstrato, nunca testado de forma tão brutal e pessoal. Meu primo Mark sempre foi o sol em torno do qual nossa família orbitava. O atleta estrela do colégio, cujos troféus ainda enfeitam a lareira da minha tia. O homem de negócios carismático que parecia transformar tudo o que tocava em ouro. Sua mãe, Carol, sempre o defendeu ferozmente. Lembro-me de uma vez, na adolescência, quando ele bateu o carro do meu tio e ela imediatamente culpou a estrada escorregadia, mesmo com Mark cheirando a álcool. Ele nunca enfrentou as consequências. E quando ele se casou com Sarah, uma artista talentosa e cheia de vida, todos celebraram. No início, ela parecia feliz, trazendo uma nova energia para a nossa família. Mas com o passar dos anos, a luz de Sarah foi se apagando. Ela parou de pintar. Nas festas de família, suas risadas se tornaram raras, substituídas por um sorriso tenso e um olhar vigilante na direção de Mark. Ela aparecia com desculpas cada vez mais criativas para hematomas nos braços ou um inchaço no rosto. Bati na porta do armário, caí na escada. E a família, desesperada para manter a ilusão do casal perfeito, aceitava. Lembro-me vividamente de um dia de ação de graças, há 2 anos, quando alguém fez uma piada inofensiva e Mark apertou o braço de Sarah com força por baixo da mesa. Eu vi o rosto dela se contorcer de dor por uma fração de segundo. Nossos olhos se encontraram, e no dela eu vi um pedido de ajuda silencioso que, para minha eterna vergonha, ignorei. Minha tia Carol, que também viu a cena, apenas me lançou um olhar de advertência, um comando silencioso para que eu mantivesse a boca fechada. A notícia chegou à redação em uma noite de terça-feira, no final do meu turno. O rádio da polícia, que fica ligado constantemente, anunciou um chamado de violência doméstica em um bairro nobre. O endereço me soou familiar. 20 minutos depois, o boletim preliminar apareceu no sistema. O nome no campo suspeito me tirou o fôlego, Mark. Meu editor, Bob, um jornalista veterano que já viu de tudo, me chamou para sua sala. Ele me mostrou o relatório. Vizinhos chamaram a polícia após ouvirem gritos e sons de coisas quebrando. Sarah foi encontrada com o lábio cortado e múltiplas contusões, e Mark foi preso no local. Bob, ciente do nosso parentesco, foi direto. Clara, posso passar isso para outro repórter. Ninguém vai te julgar por isso. Mas nós dois sabíamos que não era assim que as coisas funcionavam. Se eu me recusasse a cobrir a história do meu próprio primo, como poderia justificar cobrir a de qualquer outra pessoa? Estaria abrindo um precedente perigoso, admitindo que a justiça e a verdade, para mim, dependiam dos laços de sangue. Não, Bob, eu vou escrever, eu disse, com uma firmeza que eu não sentia. É uma notícia. Passei as horas seguintes fazendo o meu trabalho com um nó no estômago. Verifiquei os registros públicos, confirmei as acusações com o porta-voz da polícia e escrevi a matéria mais difícil da minha vida. Cada palavra era uma facada. O texto era clínico, objetivo, citando apenas as fontes oficiais. Não havia adjetivos, não havia emoção, apenas os fatos crus. Enviei o artigo para Bob e fui para casa sentindo um pavor imenso. O jornal foi publicado na manhã seguinte. O primeiro telefonema veio às 7h03 da manhã. Era minha tia Carol. Não houve um olá, apenas um grito agudo. Sua traidora, você destruiu esta família. Eu espero que você esteja feliz, arrastando o nosso nome na lama para vender seu jornaleco. Você não é mais minha sobrinha. Ela desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Em seguida, as mensagens de texto começaram a chegar, de tios, tias e primos,
me chamando de tudo, de sem coração a oportunista. A lógica distorcida deles era clara. A violência sistemática de Mark era um segredo a ser protegido, e eu, ao expô-lo, era a verdadeira e única culpada. A intimação que chegou semanas depois foi apenas a formalização da sentença que eles já haviam me dado. O primeiro passo após a humilhação de ser servida com uma intimação pela minha própria família foi encontrar um advogado. Eu não queria um advogado de família que pudesse ter laços com os meus parentes. Precisava de alguém de fora, um lutador. Encontrei David, um homem de quase 60 anos, cujo escritório ficava em um prédio antigo e sem adornos, cheirando a papel velho e café forte. Ele não se intimidou nem um pouco com os nomes influentes na petição. Ele leu cada página com uma calma desconcertante, fazendo anotações na margem com uma caneta tinteiro. Ao final, ele reclinou-se na cadeira de couro gasta e me olhou por cima dos óculos. Eles não têm um caso, Clara, disse ele com uma voz grave. Legalmente falando, isto é o que chamamos de frívolo. Você publicou informações de um registro público como parte do seu trabalho. É o exemplo clássico de liberdade de imprensa. Fim da história. Ele fez uma pausa e seu rosto se tornou mais sério. Mas você e eu sabemos que não é sobre a lei. Isto é uma tática de intimidação. Eles estão te processando não porque acham que vão ganhar, mas porque podem arcar com os custos de te fazer perder. O objetivo é te sangrar financeiramente, te destruir emocionalmente e te desacreditar profissionalmente. Eles querem que você perca seu emprego, sua casa, sua sanidade. Eles querem te transformar em um exemplo para qualquer outro membro da família que pense em desafiar a narrativa deles. Então, a pergunta não é, podemos vencer? A pergunta é, você aguenta a luta? Olhei para a cópia da matéria que eu havia trazido, as palavras frias e factuais, e depois para a intimação, cheia de acusações venenosas. Sim, respondi com mais convicção do que sentia. Eu aguento. As semanas seguintes foram um teste brutal a essa convicção. A cidade, antes um lugar de conforto, tornou-se um campo minado. No trabalho, o clima mudou. Meu editor, Bob, me apoiava, mas eu sentia a hesitação do departamento comercial. Um dia, Bob me chamou à sua sala e fechou a porta. Clara, o Sr. Henderson ligou, disse ele, referindo-se a um dos maiores anunciantes do jornal, que por acaso jogava golfe com meu tio. Ele não fez nenhuma ameaça direta, mas disse que está desapontado com a falta de descrição do jornal. A pressão está começando. Fora do escritório, era um inferno de 1000 cortes. Encontrei uma velha amiga da minha mãe no supermercado. Ela me olhou, balançou a cabeça com desprezo e disse em voz alta para que os outros pudessem ouvir, algumas pessoas não têm vergonha. Destroem a própria família por 5 minutos de fama. Saí da loja, deixando meu carrinho de compras para trás, sentindo o rosto queimar. As redes sociais se tornaram um poço de veneno. Em grupos comunitários do Facebook, pessoas que mal me conheciam me dissecavam, chamando-me de traidora, sobrinha ingrata e jornalista sem ética. A narrativa cuidadosamente construída pela minha tia Carol estava funcionando perfeitamente. Enquanto eu era publicamente crucificada, Mark foi solto sob fiança e recebido como um mártir. A família organizou um jantar discreto para ele, mas fez questão de que as fotos vazassem. Mark sorrindo, cercado por parentes solidários. Eles contrataram um advogado de defesa criminal de renome, um homem conhecido por suas táticas agressivas, e sua primeira ação foi destruir Sarah. Notas anônimas começaram a ser enviadas a blogs locais, sugerindo que Sarah tinha problemas com bebida, que era infiel, que tinha um temperamento histérico. Eram mentiras cruéis, destinadas a pintar Mark como a verdadeira vítima, um marido paciente que finalmente explodiu após anos de provocação. A parte mais devastadora foi o silêncio da família de Sarah. Eles eram pessoas simples, sem o dinheiro ou a influência da minha família, e claramente foram intimidados para não se manifestarem. Sarah estava completamente sozinha, presa em um pesadelo público criado para proteger seu agressor. Foi essa injustiça que acendeu um fogo dentro de mim. O processo deles não era mais apenas sobre mim, era sobre Sarah e sobre a verdade. Decidi que não seria uma vítima reativa. Eu iria investigar. David me deu diretrizes rígidas. Procure por padrões, por fatos que possam ser verificados. Você não está escrevendo uma matéria, está construindo uma defesa. A verdade é sua melhor arma. Comecei a cavar. Passei noites em claro, alimentada por café e raiva justa, mergulhando no passado de Mark. Vasculhei arquivos públicos, registros de propriedade e menções em jornais antigos. O rastro digital de Mark era impecavelmente limpo, mas eu sabia que a vida real é mais bagunçada. Comecei a mapear sua vida, escolas, empregos, relacionamentos. Criei uma lista de pessoas que poderiam ter visto o lado dele que a família escondia. A maioria das minhas ligações terminava abruptamente. As pessoas tinham medo. O nome da minha família tinha peso na cidade e ninguém queria se envolver. A frustração estava me consumindo até que encontrei um nome em um anuário antigo: Emily, a namorada de Mark durante a faculdade. Eles namoraram por quase 2 anos antes de terminarem abruptamente. As redes sociais mostraram que ela havia se mudado para a outra ponta do país.
Com o coração batendo forte, encontrei seu número e liguei. Ela atendeu no segundo toque. Apresentei-me e um silêncio pesado pairou na linha. Quando mencionei o nome de Mark, a respiração dela ficou presa. Eu não quero problemas, disse ela com a voz trêmula. Eu não a pressionei. Em vez disso, contei minha história. Falei sobre a prisão, sobre a reação da família, sobre a campanha para destruir Sarah e sobre o processo contra mim. Eu não estou tentando escrever uma matéria, Emily, eu disse suavemente. Estou tentando impedir que eles façam com Sarah o que fizeram com você. A palavra você a desarmou. Ela ficou em silêncio por um longo momento e então, a história veio à tona. Ela me contou sobre o ciúme doentio, o controle, a forma como ele a isolou dos amigos. E então ela descreveu a noite em que terminou com ele. Uma discussão que escalou, culminando com ele a empurrando com tanta força contra a parede que seu pulso se fraturou. Na época, ela estava com medo e vergonha. Ela disse a todos que escorregou e caiu. A família dele, é claro, apoiou a história, tratando-a com uma simpatia condescendente enquanto a afastavam de Mark. Ele me disse que se eu contasse a alguém, ele garantiria que todos pensassem que eu era louca, sussurrou Emily chorando. E eu acreditei nele. Pedi a ela com toda a delicadeza que pude reunir, se ela estaria disposta a assinar uma declaração juramentada, um depoimento formal sobre o que aconteceu. Era um pedido imenso, eu sabia. Significava reviver seu trauma e se colocar na mira da minha família. Ela hesitou e por um momento pensei que a tinha perdido. Mas então, com a voz firme, ela disse sim, por aquela garota, por Sarah. Ninguém acreditou em mim naquela época. Eu vou garantir que acreditem nela agora. Ao desligar o telefone, eu segurava não apenas a chave para minha defesa, mas uma arma para expor a verdade que minha família passou décadas enterrando. A luta estava longe de terminar, mas pela primeira vez, eu sabia que não estava mais apenas me defendendo. Eu estava contra-atacando. Armada com o depoimento juramentado de Emily, a dinâmica da guerra mudou fundamentalmente. Eu não estava mais entrincheirada, apenas defendendo meu território. Eu estava preparando uma ofensiva. Meu advogado, David, foi o arquiteto do nosso próximo movimento. Não vamos vazar isso para a imprensa, ele disse, seus olhos brilhando com astúcia estratégica. Isso seria lutar no pântano deles. Vamos usar o sistema que eles achavam que podiam manipular. Ele protocolou a declaração de Emily como uma peça de evidência na nossa resposta formal à petição deles. Não era uma bomba jogada sobre a cidade. Era um torpedo silencioso, deslizando sob as águas turvas do processo legal, direto para a sala de máquinas do navio deles. A explosão aconteceu a portas fechadas. David me contou depois, com um sorriso satisfeito, sobre a ligação que recebeu do advogado da minha família. Ele começou o telefonema cheio de arrogância, falando sobre alegações infundadas. David relatou. 20 minutos depois que eu o guiei pela legalidade de como a declaração de Emily tornava o caso de difamação deles impossível de ser provado, o tom dele mudou. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Ele gaguejou algo sobre seus clientes não terem sido totalmente transparentes e que ele precisaria reavaliar sua posição. O pânico se espalhou pela minha família como um incêndio. O primeiro a quebrar foi meu tio Robert, o marido de Carol. Ele me ligou em uma noite de quinta-feira. Sua voz era uma mistura de súplica e raiva. Clara, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Ele disse, sua voz tensa. Seu primo está arruinado, sua tia está doente de preocupação. Esta vingança já foi longe demais. Eu o interrompi. Isto não é vingança, tio. É a consequência. Vocês começaram esta guerra quando me processaram para proteger um homem que espancou a esposa. Ele mudou de tática, a raiva se desfazendo em desespero. Sua tia está. Ela não está ouvindo a razão. Ela quer hipotecar a casa para continuar pagando os advogados. Ela vai nos levar todos à falência com essa obsessão. Você precisa parar com isso, pelo bem de todos. Aquela ligação revelou tudo. A fachada de unidade deles era uma mentira. Eles não estavam unidos pelo amor a Mark, mas acorrentados pelo medo de Carol. O advogado deles, enfrentando a perspectiva de uma derrota humilhante e possíveis sanções por apresentar um processo frívolo, deu um ultimato à minha família. Cheguem a um acordo ou encontrem um novo representante. Forçados a encarar a realidade, eles concordaram com uma reunião. O encontro aconteceu em uma sala de conferências impessoal no escritório de David. O ar estava pesado e frio. Eu e David sentamos de um lado de uma longa mesa de mogno. Do outro lado sentaram-se meu tio Robert, minha tia Carol e o advogado deles, visivelmente abatido. Mark não estava lá. Ele não teve a coragem de me encarar. O advogado deles começou com uma oferta fraca. Eles retirariam o processo se a declaração de Emily fosse selada e nunca viesse a público. David riu. Foi um som baixo e seco que ecoou na sala. Foi a minha vez de falar. Olhei para cada um deles antes de minhas palavras cortarem o silêncio. A retirada do processo é o ponto de partida, não a conclusão. Vocês vão retirar o processo e reembolsar cada centavo dos meus custos legais. Além disso, o jornal para o qual vocês vazaram mentiras sobre Sarah vai publicar uma retratação completa, escrita por nós.
E por último, a partir de hoje, nenhum de vocês jamais entrará em contato comigo ou com Sarah novamente por qualquer motivo. Se o fizerem, a história completa de Emily, com todos os detalhes sórdidos, se tornará a primeira página do meu jornal. Minha tia Carol explodiu. Você não tem o direito. Ela sibilou, seu rosto uma máscara de fúria. Você sempre teve inveja do sucesso dele, da felicidade dele. Você fez tudo isso por puro ressentimento. Levantei-me lentamente, apoiando as mãos na mesa. Inveja? Não. O que eu sinto é vergonha. Vergonha de ter feito parte de uma família que confunde silêncio com lealdade. Vergonha por ter ficado quieta por tanto tempo enquanto você ensinava a seu filho que ele estava acima das regras, que suas ações não tinham consequências. Isto não é meu ressentimento, tia. Esta é a fatura dele, que está muito atrasada para ser paga. E todos vocês são corresponsáveis. Meu tio Robert baixou a cabeça. O advogado deles olhou para seus papéis. O poder de Carol na sala havia evaporado. Eles aceitaram cada um dos meus termos. Nos meses que se seguiram, a vida que eles conheciam desmoronou. Com a retratação pública limpando o nome de Sarah, o caso criminal de Mark tornou-se indefensável. Ele aceitou um acordo, declarando-se culpado. Recebeu 3 anos de liberdade condicional e foi obrigado a completar um programa intensivo de intervenção para agressores. Sua reputação na comunidade foi permanentemente destruída. Seus negócios sofreram, pois os parceiros se distanciaram silenciosamente. Sarah floresceu. Ela se divorciou, conseguiu um acordo que lhe deu total independência financeira e se mudou com o filho para a costa, para perto do oceano. Algumas semanas após o acordo, ela me ligou. Sua voz estava hesitante no início, mas aos poucos foi ganhando força. Eu não sei nem como começar a te agradecer, ela disse. Você me deu uma chance quando ninguém mais o fez. A família como eu a conhecia deixou de existir. O primeiro dia de ação de graças após o acordo foi, segundo meus pais, um funeral silencioso. Metade dos assentos estava vazia. Minha tia Carol e meu tio Robert mal se falaram. As fundações de mentiras e segredos sobre as quais construíram suas vidas haviam cedido, e a estrutura inteira desabou. Perdi tios, tias e primos, mas a verdade é que eu já os tinha perdido há muito tempo. Em troca, encontrei algo inabalável, meu propósito. 1 ano depois, um pacote grande e plano chegou ao meu apartamento. Dentro havia uma pintura. Era uma paisagem marinha, mas em vez de cinzas e azuis tempestuosos, estava explodindo em laranjas, roxos e dourados vibrantes de um nascer do sol. A energia na tela era palpável, cheia de esperança e força. Um pequeno bilhete estava anexado ao verso. Dizia: obrigada por me dar a minha voz de volta, e por me ajudar a encontrar minhas cores novamente. Com amor, Sarah. Hoje a pintura está pendurada na parede da minha sala de estar. É a primeira coisa que vejo quando chego em casa e a última quando saio. É um lembrete diário de que a verdade pode ser uma arma brutal, mas nas mãos certas, ela não destrói, ela liberta. E às vezes, ela pode até mesmo devolver as cores ao mundo de alguém.